Bora capítulo 2, livro Pense e Enriqueça. Página 42. Capítulo 2, Desejo. Isso é muito importante, hein? O ponto de partida para todas as realizações. O primeiro passo para a riqueza. Quando Edwin Barnes desceu do trem de carga de Orange, Nova Jersey, há mais de 30 anos, ele pôde até ter parecido um vagabundo, mas seus pensamentos eram de um rei. Enquanto caminhava dos trilhos do trem até o escritório de Thomas Edison, sua mente estava a todo vapor. Ele se viu de pé, em frente a Edison. Ouviu-se pedindo a Edison uma oportunidade para pôr em prática a obsessão que consumia toda a sua vida, o desejo ardente de virar sócio do grande inventor. O desejo dele não era uma esperança, não era uma simples vontade, era um desejo pulsante e fervoroso, que transcendia tudo mais. Era definido. Esse desejo não nascera quando ele se aproximou de Edison. Já era o desejo dominante de Barnes há muito tempo. No começo, quando o desejo apareceu pela primeira vez em sua mente, provavelmente foi apenas uma vontade, mas não era mais uma simples vontade quando ele apareceu na sala de Edison. Alguns anos mais tarde, Edwin Barnes voltou a ficar de frente para Edison, na mesma sala em que conhecera o inventor. Dessa vez, seu desejo havia se transformado em realidade. Ele era sócio de Thomas Edison. O sonho de sua vida tinha virado realidade. Hoje as pessoas que conhecem Barnes o invejam por causa da sorte que ele teve na vida. Elas o veem triunfante, sem se dar ao trabalho de investigar a causa do seu sucesso. Barnes teve êxito porque escolheu um objetivo definido e concentrou toda a sua energia, toda a sua força de vontade, todo o seu esforço, simplesmente tudo, em função desse objetivo. Ele não se tornou sócio de Thomas Edison no dia em que chegou. Ele se contentou em começar pelo trabalho mais simples, desde que isso lhe desse uma oportunidade para dar mais um passo em direção ao seu objetivo. 5 anos se passaram antes de aparecer a chance que ele tanto queria. Em todos esses anos não havia nenhum raio de esperança, nenhuma promessa de que ele conseguiria realizar seu desejo. Para todo mundo, exceto o próprio Barnes, ele parecia ser apenas mais uma peça nas engrenagens empresariais de Edison. Mas em sua mente, ele era sócio de Edison em cada minuto, desde o primeiro dia em que foi trabalhar lá. É uma ilustração notável do poder de um desejo definido. Barnes atingiu sua meta porque, mais do que qualquer outra coisa, ele queria ser sócio de Thomas Edison. Ele criou um plano para atingir esse objetivo, mas queimou todas as pontes por trás dele. Ele se dedicou a esse desejo até que ele se tornasse a obsessão dominante de sua vida. E, finalmente, um fato consumado. Quando foi ao Orange, ele não disse a si mesmo: "Eu vou tentar convencer Edison a me dar um emprego qualquer." Ele disse: "Eu vou ver Edison e lhe comunicar que vim fazer negócios com ele." Ele não disse: "Vou trabalhar alguns meses e se eu não tiver incentivo algum para continuar, vou embora e arranje outro emprego." Ele disse: "Eu vou começar de onde puder, vou fazer qualquer coisa que Edison me mandar fazer, mas, ainda que demore toda a minha vida, eu vou ser sócio dele." Ele não disse: "Vou ficar de olhos abertos para outra oportunidade, caso não consiga o que quero nas empresas de Edison." Ele disse: "Só existe uma coisa no mundo que eu estou determinado a ser, que é sócio de Thomas Alva Edison. Vou queimar todas as pontes atrás de mim e apostar todo o meu futuro na minha capacidade de conseguir o que eu quero." Ele não se permitiu nenhuma porta de saída. Ele tinha que ganhar ou morrer. Essa é toda a história de sucesso de Barnes. Há muitos anos, um grande guerreiro se viu na situação de fazer uma escolha que garantisse sua vitória no campo de batalha. Estava prestes a lançar seu exército contra um inimigo poderoso, cujo número de homens superava os seus. Ele posicionou soldados nos barcos, navegou até o país do inimigo, descarregou tropa e equipamentos e então deu a ordem para queimar os barcos que os trouxeram. Ele disse aos seus homens antes da batalha: "Estão vendo os nossos barcos virando fumaça? Isso significa que nós não vamos deixar essa praia vivos, a não ser que vençamos. Nós não temos escolha. Ou ganhamos ou morremos." Ganharam. Toda pessoa disposta a vencer em qualquer empreendimento
tem que estar disposta a queimar todos os barcos e cortar qualquer chance de bater em retirada. É só assim que se pode garantir aquele estado mental conhecido como um desejo ardente de vencer, tão crucial para o sucesso. Na manhã seguinte ao grande incêndio de Chicago, um grupo de comerciantes estava na State Street, olhando para os restos que tinham sido suas lojas. Eles se reuniram para decidir se deveriam reconstruir tudo ou ir embora de Chicago e começar de novo numa parte mais promissora do país. Com exceção de um homem, todos decidiram partir. O comerciante que optou por ficar e reconstruir apontou o dedo para os escombros de sua antiga loja e falou: Senhores, neste exato lugar eu vou erguer a maior loja do mundo, não importa quantas vezes ela pegar fogo. Isso foi há mais de 50 anos. A loja foi construída, ela continua lá até hoje, como um verdadeiro monumento ao poder desse estado mental chamado desejo ardente. A coisa mais fácil para Marshall Field seria fazer exatamente o que seus colegas fizeram. Quando a vida endureceu e o futuro parecia tenebroso, eles levantaram um acampamento e se mudaram para um lugar onde a vida parecia mais fácil. Anote bem essa diferença entre Marshall Field e os demais comerciantes, porque é a mesma diferença que distingue Adrian Barnes dos milhares de outros jovens que trabalharam nas suas empresas de edges. É a mesma diferença que distingue quase todos os que têm êxito dos que fracassam. Todo ser humano que chega à idade em que entende para que serve o dinheiro, quer ficar rico. Mas querer não vai enriquecer ninguém. Desejar a riqueza com estado mental que se transforma numa obsessão e então traçar caminhos bem definidos e meios para obtê-la, apoiando esses planos numa perseverança que não reconhece o fracasso. Isso sim levará à riqueza. O método pelo qual o desejo pela riqueza pode ser transformado em seu equivalente financeiro consiste em 6 passos práticos e bem definidos. São eles. Presta bastante atenção e anote aí. Primeiro, estabeleça em sua mente a exata quantia em dinheiro que você deseja. Não basta dizer apenas, eu quero ter muito dinheiro. Trace uma quantia específica. Há um motivo psicológico para essa definição, que será descrito no próximo capítulo. Segundo passo, determine exatamente o que você pretende dar em troca pelo dinheiro que deseja. Não existe esse negócio de ganhar dinheiro a troco de nada. Terceiro passo, estabeleça uma data definitiva em que pretende estar na posse de todo o dinheiro que deseja. Quarto passo, crie um plano bem definido para levar a cabo esse desejo e comece agora mesmo. Esteja você pronto ou não a colocar esse plano em prática. Quinto, escreva uma declaração rápida e precisa de quanto dinheiro você pretende obter. Especifique o limite de tempo para obtê-lo. Declare o que pretende dar em troca desse dinheiro e descreva claramente o plano por meio do qual pretende acumular essa riqueza. Sexto e último passo. Leia essa declaração em voz alta, 2 vezes ao dia, uma logo antes de dormir e outra assim que acordar. Enquanto estiver lendo, veja, sinta e acredite que já está de posse desse dinheiro. É importante que você siga as instruções descritas nesses 6 passos. É especialmente importante que observe e siga as instruções do sexto. Você pode reclamar que é impossível se ver na posse de tanto dinheiro, antes de efetivamente tê-lo. É aqui que um desejo ardente virá em seu auxílio. Se você realmente desejar ter dinheiro com tanta convicção que o seu desejo chega a ser uma obsessão, você não terá dificuldade em se convencer de que irá obtê-lo. O objetivo é desejar ganhar dinheiro e se tornar tão determinado a ponto de se convencer que já o tem. Só aqueles que têm uma consciência voltada para o dinheiro realmente chegam a acumular. Voltando. Só aqueles que têm uma consciência voltada para o dinheiro realmente chegam a acumular grandes fortunas. Ter uma consciência voltada para o dinheiro significa que a mente ficou tão saturada com o desejo de dinheiro que a pessoa já pode se ver na posse dele. Para os não iniciados, aqueles que ainda não são letrados em como a mente humana funciona, essas instruções podem parecer pouco práticas. A todos aqueles que não reconhecem o quanto esses 6 passos são importantes, pode ajudar a saber que essa informação foi recebida de Andrew Carnegie. Ele começou a vida como um simples operário numa siderúrgica, mas conseguiu, apesar de sua origem muito humilde, fazer com que esses princípios lhe valessem uma fortuna de muito mais de 100 milhões de dólares.
Talvez também ajude saber que os 6 passos aqui recomendados foram cuidadosamente analisados pelo falecido Thomas Edison, que concedeu seu selo de aprovação, considerando-os não só fundamentais para a acumulação de dinheiro, como também para se atingir qualquer objetivo definido. Veja que esses passos não exigem trabalho duro, não exigem sacrifícios, não exigem que alguém se torne um crente ou exponha ao ridículo. Colocá-las em prática não exige grande educação, mas a aplicação efetiva desses 6 passos exige imaginação suficiente para permitir que alguém veja e compreenda que a acumulação de dinheiro não pode ser deixada a sabor da sorte. É preciso perceber que todos aqueles que acumularam grandes fortunas primeiro sonharam um bocado, desejando, esperando, ansiando e planejando antes de ganhar o dinheiro. É bom também já ir sabendo logo de cara que você nunca acumulará vastas quantidades de dinheiro a não ser que efetivamente fique fervendo de vontade de ganhar dinheiro e tenha a firme certeza de que irá possuí-lo. Também vale a pena saber que todo grande líder, dos primórdios da civilização até hoje, sempre foi um sonhador. O cristianismo é o maior poder potencial no nosso mundo porque seu fundador era um sonhador intenso, dotado da visão e da imaginação para ver realidades mentais e espirituais antes que se manifestassem no mundo físico. Se você nunca conseguir imaginar ter uma grande fortuna, nunca poderá vê-la em sua conta bancária. Nunca em toda a história dos Estados Unidos houve oportunidades tão grandes para os sonhadores práticos como as que existem hoje. O colapso econômico de 6 anos reduziu a maioria das pessoas basicamente ao mesmo nível. Portanto, uma nova corrida está prestes a começar. Isso significa que há um potencial para grandes fortunas sem serem acumuladas nos próximos 10 anos. As regras da corrida podem ter mudado, porque hoje nós vivemos num mundo que favorece a massa. As pessoas que tiveram pouca ou nenhuma chance de viver nas condições que havia na época da depressão, quando o medo paralisou o crescimento e o desenvolvimento. Aqueles que estão na corrida para a riqueza devem se sentir motivados a saber que o novo mundo em que vivemos está pedindo novas ideias, novas maneiras de se fazer as coisas, novos líderes, novas invenções, novos métodos de ensino, novos métodos de marketing, novos livros, nova literatura, novos programas de rádio, novas ideias de filmes. Por trás de toda a demanda de coisas novas e melhores, há uma qualidade que uma pessoa tem que ter para ganhar, que é um objetivo definido, o conhecimento do que se quer e um desejo ardente de conquistar. A depressão econômica marcou o fim de uma era e o surgimento de outra. O novo mundo pede sonhadores práticos que pedem por seus sonhos em ação, e de fato os põe. Os sonhadores práticos foram, e sempre serão, os que lançam os padrões da civilização. Nós que desejamos acumular riquezas, devemos nos lembrar que os verdadeiros líderes do mundo sempre foram pessoas que utilizaram e puseram em prática as forças intangíveis e invisíveis das oportunidades que ainda não nasceram e que converteram essas forças, ou impulsos de pensamento, em arranha-céus, cidades, indústrias, aviões, automóveis e todo tipo de convivências que tornam a vida mais agradáveis. A tolerância e uma mente aberta são as necessidades práticas dos sonhadores dos dias atuais. Aqueles que têm medo de novas ideias estão condenados ao fracasso antes mesmo de começar. Nunca houve um momento tão promissor para os pioneiros do que o atual. É verdade que o Velho Oeste não está mais aí para ser conquistado, como no tempo das caravanas. Mas há todo um mundo industrial, financeiro e comercial para ser remodelado e redirecionado em novas e melhores linhas. Quando planejar adquirir sua parte dessa riqueza, não permita que ninguém lhe influencie a fazer chacota dos sonhadores. Para ganhar o pote de ouro nesse novo mundo é preciso se encher do mesmo espírito dos pioneiros do passado, cujos sonhos deram à civilização tudo de mais valioso. O espírito que serve como verdadeiro sangue do nosso país. Nossa oportunidade de desenvolver nossos talentos e colocá-los no mercado. Não vamos nos esquecer de que Cristóvão Colombo sonhou com um mundo desconhecido, apostou a própria vida nesse mundo e o descobriu. Copérnico, o grande astrônomo, sonhou com mundos múltiplos e os revelou. Ninguém disse que ele era pouco prático, depois que ele triunfou. Muito pelo contrário, o mundo o colocou num pedestal, provando mais uma vez que o sucesso não precisa
de desculpas e o fracasso não permite álibis. Se o que você quiser fazer for correto e você realmente acreditar no seu projeto, vá em frente e faça. Põe o seu sonho em ação e não se importe com o que os outros irão dizer se você se deparar com derrotas temporárias, porque, provavelmente, os outros não sabem que todo fracasso traz em si a semente de um sucesso correspondente. Henry Ford, que era pobre e possuía pouca educação, sonhou com uma carruagem sem cavalos e partiu para trabalhar com as ferramentas de que dispunha, sem esperar que uma oportunidade viesse bater em sua porta. E agora a prova de seu sonho é visível no mundo inteiro. Thomas Edison sonhou com uma lâmpada elétrica. Começou de onde estava, para colocar seu sonho em prática e, apesar de mais de 10.000 fracassos, perseguiu seu sonho até torná-lo realidade. Os sonhadores práticos não desistem. William sonhava em montar uma rede de charutarias, pôs o seu sonho em ação e hoje a United Cigar Stores ocupa as melhores esquinas dos Estados Unidos. Lincoln sonhava com a liberdade para os escravos, colocou seu sonho em ação e por pouco não viveu para ver o Norte e o Sul unidos para traduzir seu sonho em realidade. Os irmãos Wright sonhavam com uma máquina que conseguisse voar. Agora se pode ver pelos exemplos no mundo inteiro que seus sonhos valeram a pena. Marconi sonhava com um sistema que explorasse as forças intangíveis do éter. As provas de que ele não sonhou em vão podem ser vistas em qualquer aparelho de rádio do mundo. Além disso, o sonho de Marconi colocou lado a lado a cabana mais humilde com a residência mais esplendorosa. Fez com que os povos de todos os países se tornassem vizinhos. Deu ao presidente dos Estados Unidos um meio pelo qual ele poderia se dirigir a todas as pessoas do país, de uma só vez, sem planejar com muita antecedência. Talvez lhe interesse saber que os amigos de Marconi os internaram à força para que o examinassem num hospital psiquiátrico. Depois de ele ter anunciado que tinha descoberto o princípio pelo qual poderia mandar mensagens pelo ar sem a ajuda de cabos ou de outro meio direto de comunicação. Os sonhadores de hoje não precisam passar por isso. O mundo se acostumou com novas descobertas. Aliás, tem até se mostrado disposto a recompensar o sonhador que apresenta uma ideia nova. Mesmo a maior de todas as realizações não passou, no começo e por algum tempo, de um sonho. O carvalho dorme na semente, o passarinho espera no ovo e na maior visão da alma. Um anjo que desperta se mexe. Os sonhos são as sementes da realidade. Levantem-se, despertem e vejam tudo o que vocês têm a oferecer, sonhadores do mundo. Sua estrela está em ascensão. A depressão mundial trouxe a oportunidade que vocês tanto esperavam. Ensinou as pessoas a serem humildes, tolerantes e a ter mente aberta. O mundo está repleto de oportunidades que os sonhadores do passado nunca tiveram. Um desejo ardente de ser alguém e de fazer alguma coisa é o ponto de partida de onde o sonhador tem que decolar. Os sonhos não nascem da indiferença, da preguiça ou da falta de ambição. O mundo não ridiculariza mais os sonhadores, nem diz que eles não são pragmáticos. Se você não acredita, vá até o Tennessee e testemunhe o que um presidente sonhador fez para explorar e utilizar o grande poder hidrelétrico dos Estados Unidos. Alguns anos atrás, um sonhador desse parecia loucura. Você que ficou decepcionado e se sentiu derrotado durante a depressão, que sentiu o grande coração que existe dentro de você se apertar até sangrar. Coragem, pois essas experiências tiveram o mental e espiritual de que você é feito. São ativos de um valor incomparável. Lembre-se também de que todo mundo que teve sucesso na vida começou mal e teve que passar por muitas batalhas angustiantes até chegar ao topo. O momento de virada dos que tiveram sucesso geralmente ocorreu numa crise, em que eles foram apresentados ao seu outro lado. John Burney escreveu O Peregrino, um dos maiores romances da literatura inglesa, depois de ser confinado numa prisão e punido violentamente por conta de suas ideias sobre religião. Wayne descobriu o gênio adormecido em seu cérebro depois de passar por uma enorme infelicidade de ser preso em Columbus, Ohio, sendo obrigado, por causa de uma dificuldade, a conhecer seu outro lado e a usar sua imaginação. Ele descobriu que era um grande escritor, em vez de um pequeno criminoso e um pária da comunidade. Os caminhos da vida são estranhos e variados, e mais estranhos ainda são os caminhos da inteligência infinita pelos quais as pessoas, às vezes, têm que passar por todo tipo de punição antes de descobrir sua capacidade de ter ideias úteis por meio da imaginação.
Edison, o maior inventor e cientista do mundo, era um telegrafista. Vagabundo e fracassou inúmeras vezes antes de ser finalmente levado a descobrir o gênio que dormia em seu cérebro. Charles Dickens começou a vida colocando rótulos em vasos pretos. A tragédia de seu primeiro amor penetrou tanto nas profundezas de sua alma que o converteu em um dos grandes escritores do mundo. A tragédia produziu primeiro David Copperfield, depois uma série de outras obras que fez do mundo um lugar melhor e mais rico para todos os seus leitores. As desilusões amorosas geralmente têm o efeito de fazer os homens beberem e as mulheres se arruinarem. Isso porque a maioria das pessoas nunca aprende a arte de transformar suas emoções mais fortes em sonhos construtivos. Helen Keller ficou surda, muda e cega logo depois de ter nascido. Apesar desse enorme infortúnio, conseguiu escrever seu nome indelevelmente nas páginas da história como uma das grandes mulheres do mundo. Toda sua vida foi uma prova de que ninguém jamais é derrotado até que a derrota seja aceita como uma realidade. Robert Burns era um garoto analfabeto, do interior, amaldiçoado pela pobreza e acabou virando um ébrio, mas o mundo se transformou num lugar melhor porque ele sobreviveu, pois conseguiu transformar belos pensamentos em poesia e assim colheu um espinho e plantou uma rosa em seu lugar. Booker T. Washington nasceu escravo e desprivilegiado por sua raça e cor da pele. Como era tolerante e sempre teve a mente aberta em todos os campos e também sonhava, deixou uma impressão positiva em toda uma raça. Beethoven era surdo, Milton era cego, mas seus nomes ficaram eternizados porque sonharam e traduziram seus sonhos em pensamentos organizados. Antes de passar para o próximo capítulo, atisse de novo em sua mente os fogos da esperança, da fé, da coragem e da tolerância. Se tiver esses estados mentais e souber trabalhar com os princípios aqui descritos, tudo mais o que precisa virá até você, quando estiver pronto para receber. Deixemos que Emerson traduza em palavras esse pensamento. Todo provérbio, todo livro, toda palavra que lhe pertencer para a sua jornada, para a sua ajuda e conforto certamente virá a ti por caminhos abertos ou sinuosos. Todo amigo que não, numa vontade fantástica, mas que sua doce e nobre alma desejar te colherá em seu braço. Há uma diferença entre desejar uma coisa e estar pronto para recebê-la. Ninguém está pronto para uma coisa até que acredite que possa se apossar dela. O estado mental tem que ser o de uma crença, e não de uma vontade ou capricho. A mente aberta é fundamental para se crer. As mentes fechadas não inspiram fé, coragem nem crença. Lembre-se de que não é preciso mais esforço para mirar alto na vida, pedir abundância e prosperidade do que o esforço necessário para aceitar a tristeza e a pobreza. Um grande poeta traduziu corretamente essa verdade universal nos seguintes versos: Eu barganhava com a vida cada centavo, e a vida não dava mais do que eu pedia. Por mais que eu lhe implorasse de noite quando contava meus recursos parcos, pois a vida é uma patroa justa, que dá o que pedires, mas quando disseres seu salário, terás que aguentar esse fardo. Eu trabalhei por um salário miserável, só para descobrir numa tristeza inenarrável que qualquer provento que eu pedisse da vida, ela teria pago de bom grado. Show de bola, continua no próximo capítulo, link nas descrições e bora!